Olá! Estamos mais uma vez aqui juntos para estudar um importante livro denominado Piaget, Vygotsky e Vallon, cujos autores são Yves de la Taille, Marta Couto de Oliveira e Heloísa Dantas. É um livro que também muito procurado, muito indicado aí em vários editais dos concursos. Piaget, Vygotsky e Vallon em Teorias Psicogenéticas em Discussão. Bom, inicialmente falando de Piaget, o autor, Yves de la Taille, vem dizendo assim, que para Piaget o homem não é social, da mesma maneira aos 6 meses e aos 20 anos, que a socialização dessa criança, da inteligência, começa a partir da aquisição da fala, da aquisição da linguagem. Assim, voltando aí aos estágios de Piaget, os estágios piagetianos, no primeiro estágio, denominado como estágio sensório-motor, a inteligência ela é essencialmente, palavra-chave, individual. Por quê? Porque já dissemos há pouco, não há socialização. No estágio pré-operatório, as trocas intelectuais são limitadas, ou seja, a inteligência é limitada pelo pensamento egocêntrico. O que é o pensamento egocêntrico? O pensamento centrado no eu, o pensamento em que eu passo a ser o centro de tudo. É o que nós chamamos de egocentrismo. As crianças não conseguem seguir uma referência única, falam uma coisa agora e depois elas mudam, ou seja, elas não conseguem se colocar no ponto de vista do outro e assim elas não são, nesse início, autônomas no pensar e nem autônomas no agir. Bom, no estágio operatório concreto, começa a um início, de forma embrionária, bem inicial, uma gênese. Começam as trocas intelectuais e a criança começa a atingir o que Piaget chama de personalidade. O indivíduo se submetendo às trocas e também a questão da universalidade, de compreendendo o mundo de forma mais global. Então começa a haver aí as trocas intelectuais, há um desenvolvimento da inteligência e assim ao que Piaget chama de personalidade. E ele vem destacando que a personalidade de forma plena, ela é o ponto mais refinado de socialização, onde o seu eu renuncia a si mesmo para compreender o ponto de vista do outro, uma grande capacidade. Tudo isso é o contrário de que nós dissemos agora há pouco a respeito do egocentrismo. O indivíduo passa a se colocar no lugar do outro, a compreender, a entender o ponto de vista do outro. E aí se inicia, se desenvolve a personalidade, denominado como o ponto mais alto da socialização. O ser social, segundo Piaget, de mais alto nível, é aquele que consegue se relacionar com o outro, com os outros, de forma que possa cooperar. Ou seja, lá no estágio das operações formais, na adolescência, o indivíduo começa a trabalhar de forma cooperativa, segundo Piaget, e é onde que ele atinge um nível mais alto, pensando na questão da socialização. Então, Piaget não defende a socialização, a capacidade de socializar lá enquanto criança, mas sim na adolescência para a fase adulta, ao desenvolvimento da socialização e assim o desenvolvimento da personalidade. Bom, o que é o processo de socialização? Piaget diz assim, que o processo de socialização vai do grau 0, que é aquele do recém-nascido, ao grau máximo. Qual é o grau máximo que nós discutimos agora? É a personalidade. O indivíduo vai usufruindo da sua autonomia a partir da socialização. Para Piaget, o que é ser autônomo? Autonomia significa a capacidade do indivíduo se situar conscientemente e competentemente numa discussão, onde acontecem vários
diálogos e ele consegue se colocar no outro de forma autônoma, de forma criativa, de forma ativa. E assim ele pode se colocar e ainda contribuir no desenrolar de conflitos. Esse é o mais alto nível de desenvolvimento da socialização e aí sim da personalidade. Bom, embora tudo parece assim resumir-se aí na teoria de Piaget a relação sujeito e objeto, né, conforme Yves Delataille afirma, as operações mentais permitem que o indivíduo se assimile elementos da natureza e da cultura e também necessidades da vida social. Ou seja, ele traz um elemento sim do social, não é como Vygotsky, mas ele traz nessa relação sujeito e objeto, ele destaca aí, né, de forma ainda meio não tão valorosa a questão da socialização, né, do social, das relações sociais. Para Lataille, né, na perspectiva piagetiana, é pensar interação. Ele fala da interação pela perspectiva da ética, ou seja, por meio da igualdade, do respeito mútuo, da liberdade, dos direitos humanos. Então, a teoria de Piaget defende esse ideal democrático, onde a criança, né, interage e a partir da interação, né, ele vai desenvolvendo a igualdade, o respeito mútuo, a liberdade, o pensar no outro, olhar para o humano e ver a humanidade no que se refere aos seus direitos. Então aí tem algumas ideias principais de Piaget.